No mata-mata, ele permite coisas como a LDU fazer 3-0 no Palmeiras, e a LDU sendo um time muito pior do que o Palmeiras. E se classificar hoje para a final, continuará sendo um time pior do que o Palmeiras. Mas é as circunstâncias, são 2 jogos, é um mata-mata. E eu acho que ontem tinha muitos desses elementos, porque o Flamengo tinha vantagem, mas jogava num cenário difícil, né? Com uma atmosfera incrível que a torcida do Racing fez. E o Flamengo soube ser maduro até o final, mesmo com um expulso, né? Porque você olha para aquele cenário do jogo, assim, o Flamengo passou pelo primeiro tempo tranquilo. Chega 5 minutos do segundo tempo, expulsão. Aí você fala, caramba, não é possível. E eu acho que o Flamengo mostrou a maturidade de um time que está pronto para ser campeão. Foi realmente um jogo muito interessante. Aliás, que expulsão safada, amigo. Hein? Que expulsão safada, hein, Comebol? Mas já a gente debate sobre isso. O Flamengo já está em Lima, quero convidar vocês a votarem na nossa enquete, que é qual será a final da Libertadores. Flamengo e LDU. Flamengo e Palmeiras são as 2 opções. Convido vocês apontando o smartphone para o QR Code, que em algum momento vai aparecer aqui na tela. E vocês, por favor, participem e deem a opinião sobre qual será a final da Libertadores. Tem opinião formada sobre qual será a final da Libertadores? Deixa para o final do programa, né? Que aí o pessoal fica até o final. Tá bom. Fala, Felipe. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, amigos, a todos que nos acompanham. De fato, um jogo... O Flamengo mostrou 2 faces ali, né? Nesse jogo. O primeiro tempo, tudo encaminhava para o Flamengo vencer também fora de casa, né? Quando eu fui perguntado no Seleção da semana passada, eu falei que era uma vitória gigante do Flamengo por isso, porque é uma semifinal de Libertadores e o Flamengo tem jogadores a nível tão elevado que não importa se você vai jogar em casa ou jogar fora de casa, os caras têm experiência tal para se comportar bem dentro de campo. E o Flamengo, por mais que o Ed Cilindro estava pulsando, o Flamengo se comportou muito bem, jogou o primeiro tempo como se estivesse jogando dentro de casa e, obviamente, o segundo tempo com a expulsão do Plato, uma expulsão totalmente injusta da minha parte, principalmente se tratando de Libertadores. O Flamengo mostrou uma outra face, né? Se defendeu muito bem, obviamente que eles tiveram algumas oportunidades, normal de um time que se lança ao ataque, mas o Flamengo se comportou muito bem e muito justa a classificação do Flamengo para a final da Libertadores. Como falei há algum tempo atrás, eu achava que a final, aí eu vou aqui já dar minha opinião, eu achava que a minha final seria Flamengo e Palmeiras, continuo achando que a final vai ser Flamengo e Palmeiras, são os 2 melhores times da competição, de fato, e eu acho que para o bem do futebol, não só brasileiro, mas para o bem do futebol sul-americano, para o bem da Libertadores, merece uma final como essa dos 2 melhores times, sem dúvida alguma. Os 2 brigando por um tetra inédito. Exatamente. Eu fico triste porque eu vou perder um dos Renato, tem 3 Libertadores. Alguém vai passar, mas de fato acontece. Cara, o Racing, para mim, deixou uma melhor impressão no Maracanã até do que em casa, quando ele tinha obrigação de jogar, de criar chances, para mim, pelo menos. Eric, boa tarde, bem-vindo. Fala, Rizek, boa tarde, Ria, boa tarde, Felipe, boa tarde para todo mundo. Eu acho que ontem o Flamengo foi o que ele vem sendo na Libertadores, um time muito sólido na defesa. O Flamengo só levou 5 gols na Libertadores em 12 jogos. Então, em 8 jogos, o Flamengo não foi vazado na Libertadores. E eu acho que isso fez a grande diferença na campanha do Flamengo, que não foi uma campanha exuberante na Libertadores. Mas pouco importa, o Flamengo está na final por quê? Porque também faz parte se defender bem em competições como a Libertadores. E o Flamengo se defendeu muito bem ao longo da Libertadores. O Flamengo tomou 2 gols na primeira fase, 3 gols na primeira fase, todos do Central Córdoba, 2 no Maracanã e 1 fora, e tomou 2 gols. Então foram 6 jogos de mata-mata com 4 gols de baliza 0. Então eu acho que isso deve ser exaltado também. Se o Flamengo conseguir ser campeão da Libertadores em novembro, para mim, o Rossi e o Léo Pereira são os 2 melhores jogadores do Flamengo na Libertadores. A não ser que alguém chegue na final, faça 3 gols, 4 gols, a coisa muda de figura. Mas hoje, para mim, os grandes caras dessa campanha são os 2 zagueiros, com destaque para o Léo Pereira, porque fez o gol da classificação na primeira fase contra o Tati. Foi 1-0 o gol do Léo Pereira no Maracanã. E o Rossi, que tem sido o cara mais decisivo do Flamengo na Libertadores esse ano. Meus amigos, aí a briga é boa, hein? Olha, eu fico com o Rossi, tá? Eu acho que o Rossi tem sido realmente o cara mais decisivo do Flamengo nessa Libertadores da América de 2025.
ajudou o Flamengo, inclusive, né, a passar de fase, fez defesas milagrosas, mas lógico, não dá para tirar também o sistema defensivo do Flamengo, que foi simplesmente sensacional nessa Libertadores. O Arrascaeta também ajudou bastante o Flamengo nessa Libertadores da América, porém, né, ali com algumas ressalvas, né, fazendo alguns jogos abaixo, né, oscilando. Já o goleiro Rossi, realmente esse tem sido o cara do Flamengo na Libertadores. Fico com ele. E aí, na sua opinião, quem é o destaque do Flamengo até aqui na Libertadores de 2025? Não é isso, gente. O Eric está falando da campanha do Flamengo na Libertadores. Então, assim, a fase de grupos com o Flamengo na segunda posição e depois os jogos de mata-mata. Como disse o Eric, está longe de ser uma campanha brilhante, mas pouco importa, né? Pouco importa. Quando o time vence um torneio de Copa, ninguém lembra que na fase de grupos ficou em segundo, sofreu contra o Estudiantes, foi para os pênaltis, né? Não é uma campanha brilhante, não é uma campanha à altura do elenco e da bola que o Flamengo pode jogar. Terminou atrás da LDU na fase de grupos e poderia ter sido eliminado. Foi tensa a classificação do Flamengo na fase de grupos, chegou a perder em casa do Central Córdoba. Foi no último jogo contra o Tátira, 1-0, gol do Léo Pereira. E o Rossi fazendo uma defesa no último minuto. Exatamente. Aí nas oitavas, fez uma partidaça, principalmente no Beira-Rio, né? Jogou bem no Maracanã, mas no Beira-Rio eu acho que é o melhor jogo do Flamengo na Libertadores, né? Os 2-0 sobre o Inter. Contra o Estudiantes, fez um ótimo primeiro tempo, um segundo tempo estranho. Foi com a vantagem mínima para a Argentina, jogou muito mal lá, perdeu de 1-0, se classificou nos pênaltis, com o Rossi sendo o grande protagonista. E no que o Felipe tem batido na tecla, né? Na grande vitória. Mas foi só 1-0, mas é uma grande vitória. Foi difícil o jogo da semana passada no Maracanã, o que proporcionou ao Flamengo empatar fora. Então você olha assim e fala, o Flamengo até poderia mais? Poderia, mas quando o time chega numa final de Copa e se for campeão, ninguém vai lembrar que a campanha é abaixo do que pode. Eu lembro... Desculpa, só para... Eu acho que não... Ela é abaixo do que pode, talvez, em números de gols. Mas se você olhar para o jogo que o Flamengo fez... Os dois jogos que o Flamengo fez contra o Inter, podia ser 3-0 os dois jogos. Pelo menos, né? O jogo do Beira-Rio podia até ter sido mais. Contra o Estudiantes, apesar de um segundo tempo ruim, o Flamengo criou... Também teve interferência da arbitragem, né? Teve. Contra o Estudiantes no Maracanã, a expulsão do Plata. Mas o jogo da volta, por exemplo... Não jogou mal. O jogo da volta foi ruim. Muito mais difícil que ontem. O Estudiantes esteve muito mais próximo de eliminar o Flamengo. Esse não tira o cartão. O Flamengo teve momentos assim em que ele poderia ser eliminado por uma bola. Sim, mas é que eu acho que é normal isso. Na fase de grupos, assim, os mínimos detalhes, né? Na fase de grupo tem uma bola no final do jogo contra a LDU lá, que se eles fazem aquele gol, fatalmente o Flamengo sairia. Uma cabeçada, né? Uma cabeçada. Então, assim, são mínimos detalhes. E um gol no lado do Estudiantes, que o Léo Ortiz teve uma sacada de segundos ali, que deixou o atacante em impedimento. Agora, não estou fazendo... Gosto muito de comparação. O Real Madrid ganhou algumas Champions indo muito mal, começando muito mal, aí joga mal em casa, aí sendo no final... Sendo Courtois o melhor jogador do time, no final, né? Vira o jogo no último minuto. Ninguém lembra. O Palmeiras na final. a melhor campanha da Libertadores. Que o Rossellu fez 2 gols no fim contra o Bayern de Munique, não foi? Exatamente. O Palmeiras, que tem a melhor campanha, a campanha do Palmeiras até aqui é um negócio absurdo. Sim, pode ser eliminado hoje. Por isso eu falei que ninguém lembra de que podem ir 2 times do mesmo grupo para a final, né? Eu só acho que a palavra brilha é que a gente fala sobre placares, mas assim, jogo de mata-mata, né? Você tem momentos em que são incríveis e que você tem momentos de dificuldade. Raros são os títulos que uma equipe vai conquistar em competições assim, cheia de mata-mata, que, cara, vai atropelar em todos os 19 também foi difícil. Foi difícil, você não lembra contra o Emelec? Como é que foi? As oitavas de final? É que depois a coisa andou, mas o começo foi difícil também. A classificação em 19, o Flamengo passou em segundo também. Então, e a classificação nas oitavas... Não, passou em primeiro, mas com a mesma pontuação de agora, 11 pontos. A classificação nas oitavas foi nos pênaltis, com, assim, a galera chorando no final. E o jogo contra o Inter, nas quartas, naquela ocasião, foi duríssimo. Duríssimo no Maracanã. O jogo fácil foi a semifinal. Sim, contra fácil, o Grêmio. Entre aspas, foi a semifinal, os cinco gols contra o Grêmio. E em 22... Aí sim, foi passeio. Foi passeio. Aí foi passeio. O Flamengo teve um empate e 12 vitórias na Libertadores. Inclusive, um atropelo no Vélez, lá na Argentina, na semifinal, foi passeio. Bom, vamos falar do jogo de ontem, né? Por isso que eu valorizo também a defesa. Em campanhas assim,
Se você não tem um ataque exuberante, a tua... Felipe foi zagueiro, às vezes você segura na zaga. E jogos assim, se você não tomar gol e fizer um só, e que seja do zagueiro, você ganha o jogo e é campeão. Não, eu concordo, só acho que assim, o 1-0 do Flamengo não me parece aquele jogo que você fala assim, pô, o time tá... Sabe aqueles 1-0 que o Boca fez em 2023? Que o Boca passa e chega na final da Libertadores? O Boca foi jogando só nos pênaltis. E só baliza 0 mesmo, mas não produzia nada no ataque. Esses placares magros que o Flamengo teve não foi por falta de produção, foi por falta de eficiência. Foram boa parte de jogos que o Flamengo controlou o jogo e não fez os gols. Contra o Racing no Maracanã, o goleiro do Racing foi o melhor jogador em campo. Exatamente. Eu até acho que assim, o Flamengo produziu tanto, pegando esse último jogo do Flamengo no Maracanã contra o Racing, ele produziu tanto que ele foi premiado no final por um gol chorado, que acabou posteriormente sendo gol da classificação. Eu achei mais difícil o jogo do Maracanã, assim. Primeiro tempo, segundo tempo aqui o Racing não passou do meio campo também, né? Não chutou uma bola no Racing. Teve aquele gol anulado que o juiz apitou antes. Mas por que eu tô dizendo? É óbvio que o Racing teve mais chance ontem que no Maracanã. Quando eu digo mais difícil, é que o Flamengo era o mandante. E o Racing me passou mais firmeza no jogo do Maracanã do que ontem. Ontem, sinceramente, o primeiro tempo foi um domínio total do Flamengo. O Flamengo não sentiu a pressão. Roda os melhores momentos, por favor. O Flamengo não sentiu a pressão. O Flamengo tomou conta do jogo na primeira etapa. Poderia perfeitamente ter feito 2 gols. Foi senhor da partida. E no segundo tempo... Quando se viu com um jogador a menos, ele se defendeu muito bem. Muito bem. Um grande equipe começa com um grande goleiro. A primeira grande oportunidade do jogo é a do Racing. Uma cabeçada e o Rossi faz uma excelente defesa, porque é uma bola rápida, bola rasteira, bola muito difícil para um goleiro que é alto. Então, assim, ele fez uma defesa realmente que foi a defesa do jogo para mim. Teve aquela no final ali que acabou desviando, mas a defesa do jogo foi a do início do jogo. Agora, o Flamengo, o primeiro tempo, o Flamengo realmente dominou o jogo depois dessa cabeçada e só deu o Flamengo. A torcida ali quietinha, ó. A torcida tá quietinha ali, ó. Tá quietinha. Isso desmascarou também essa coisa de torcida argentina, que canta o jogo todo. O que eu escutava muito, eu não sei se o microfone tá virado para a torcida do Flamengo, não, igual o que eu no mundo escutava da torcida do Flamengo, foi assim, a torcida do Racing tá calada. A torcida argentina empurra o time todo. Ontem foi teatro. Eu também achei a mesma coisa. Teatro é o cilindro. Como foi o Monumental contra o Palmeiras também. O novo Monumental, 90 mil. Palmeiras porque fez 2-1. O time também não conseguiu incendiar a torcida, normalmente né, o time é que incendeia a arquibancada. Vamos ser bem o jogo sinceros, foi bonito, né? A festa uma coisa foi é você linda. jogar na Bombonera, meu irmão, com a torcida do Boca ganhando ou perdendo, os caras gritam o tempo todo, né? Não é porque eu gosto muito do Boca, não, mas é diferente. Os caras é diferente pra cá. Cara, mas eu, sinceramente, eu acho que foi o Flamengo que esfriou a torcida. Porque, não tenho dúvida disso. A festa antes do jogo foi linda, foi impressionante. Réveillon. Durou 10 minutos. Fogos e 10 minutos. E aí o Flamengo o Flamengo esfriou a torcida, cara. A torcida começou a perceber, opa, estamos enfrentando um time aqui que é muito melhor que o nosso, vai ser muito difícil. E aí, cara, com o Flamengo entrincheirado lá atrás, né? Desde que se viu com um jogador a menos, foi só chuveirinho, gente. 38 bolas, 38 bolas cruzadas na área. E por pouco o Bruno Henrique não consegue ou melhor, foi parado com falta, porque ele poderia matar o jogo no contra-ataque. O Felipe foi muito bem na ponta, que o cara agarrou ele ali, foi melhor do que a NFL. O cara agarrou ele ali, segurou ele, meu amigo. Foi uma força, Tecou ali, porque né? realmente ele teria entrado na cara do gol, sem dúvida alguma. Teve esse momento em que o juiz expulsou no campo o Rorro, claramente. No replay logo você via que ele ia voltar, cabeça né? com cabeça, né? Léo Ortiz voltou ao time ontem, jogou bem. Os dois zagueiros, né? Jogaram muito bem ontem. Eu achei que a partida do Léo Pereira foi, assim, muito... Porque, assim, não foram só os desarmes, né? Ele conseguiu ficar entre... Várias bolas bateram nele. Ele conseguiu interceptar chutes que iam na direção do gol, assim. Nesse caso, o Léo Ortiz, pelo que ele vem fazendo, eu achei ele bem abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver ele ontem. Ele perdeu alguns duelos que não é normal. Né? Que a bola desvia, mas vai meio que em cima do Rossi, ele vai no reflexo e defende, assim. Então, o Rossi é o personagem, mas, assim, analisando friamente... Não tem nenhum assim, nossa, que milagre, como que, por exemplo, o goleiro do Racing fez no Maracanã, 2-3. O Rossi teve volume. A primeira defesa, eu achei uma defesa... Do primeiro tempo. Do primeiro tempo, porque acho que já tinha 10 minutos de jogo, foi bem no início. Aquela cabeçada é uma bola muito difícil, assim, a bola, olha essa aí, é muito difícil, cara. Ele faz uma defesaça. Essa bola, se é 1-0 com 11 minutos de jogo, é completamente diferente o jogo. Então, assim, eu achei que isso aí beira um milagre, essa defesa. Mas eu não estou criticando o Rossi, não. Estou apenas dizendo que o Flamengo, com a sua tática bem sucedida, ele foi muito parecido, muito mesmo, com aquele jogo contra o Corinthians. O Flamengo sabia
das limitações do Racing, como saber das limitações do Corinthians na Copa do Brasil do ano passado, se vê com um jogador a menos e entrega a bola literalmente para o adversário. Fala, ó, vai aí, que eu acho mostra que você tem é uma capaz. diferença em relação àquele jogo, Rizé, que eu acho que naquele jogo o Flamengo ainda conseguiu atacar. Ontem, o Flamengo absolutamente abriu mão de atacar. O Flamengo não ia atacar. Se o Flamengo tomasse um gol, ou ia ser 2-0 ou ia para o pênalti. Porque o Flamengo não tinha mais força para atacar, assim, até com os jogadores que estavam em campo, né? Então, naquele dia lá, o Flamengo ainda perdeu 1 ou 2 gols no finzinho, lá em contra-ataque e tal, que o Flamengo teve. Não, e aquele jogo foi ainda no primeiro tempo, né? Eu acho Pode que as rodar as imagens daquele circunstâncias jogo. talvez teriam sido diferentes se essa expulsão tivesse acontecido no primeiro tempo, porque aí eu acho que o Flamengo tentaria minimamente atacar, porque seria muito tempo para você só se defender. Tem essa Mas nesse diferença caso, assim, era início do segundo tempo. Você fala, cara, eu achei a análise do Agora, Felipe Luiz... a diferença outra também é vital. A expulsão do Bruno Henrique foi justa. A de ontem foi absurda. Não. Não, é o que eu falo. A de ontem foi uma absurda, principalmente se tratando de Libertadores, gente. Acho que assim, é tão absurdo duplo, Não, que a gente porque ficou você, procurando. O que aconteceu? como é que expulsa? Cadê a Como imagem? você tira Cadê o a cara de imagem? jogar uma final. E novamente o Plata, Né? né, coitado? Assim, e dessa vez não vão tirar o cartão. Não Mas, ó, Dessa vez, e não fez nada, cara, não Quando foi eu digo que é nada. parecido, é porque o enredo foi parecido, né? O Flamengo fica ali entrincheirado atrás, marcando muito bem. Os zagueiros vão se consagrando. E o Corinthians só conseguia levantar a bola na área, bola na área, bola na área. A ideia era dar a bola para o rival. E mesmo não falando isso ontem, tenho certeza que a ideia foi a mesma coisa. Toma a bola aí, Racing. E o Racing se mostrou muito limitado. Ele falou que ele queria preencher a área e principalmente a largura, porque aí você conseguiria empurrar o Racing para trás e forçar os cruzamentos. Se o Racing não consegue a infiltração na área, o que ele vai fazer? Ele vai cruzar a bola. E uma outra coisa que eu acho que é uma preocupação real que o Felipe Luiz teve, de aumentar a altura dos jogadores. Para você ter mais jogadores de rebater a bola da área. Porque foi exatamente isso. Assim, o Racing cruzou 15 bolas, alguma coisa assim, no primeiro tempo. Só que no segundo isso aumentou. E, cara, a partir do momento que ficou com um jogador a mais, é impressionante. A única coisa que o Racing fazia era cruzar a bola. Chegava né, em volta, ele fazia aquela movimentação em U com a bola, né, não entrava na área, e aí em algum desses pontos, em volta da área, ele ia cruzar para alguém que estava dentro da área. E o Flamengo estava muito bem postado para isso. Então o Rossi acabou protegido e as poucas bolas que passaram, que conseguiram ter alguma finalização, ele estava bem posicionado. Eu concordo com o Eric. Realmente, essa leitura de jogo do Felipe Luiz foi muito boa, tá? E detalhe, né? Uma leitura que ele teve que ter ali no calor do jogo, né? Depois de perder um jogador ali numa expulsão inesperada. Então, realmente, o Felipe Luiz está de parabéns, porque conseguiu fazer exatamente isso, proteger, né, o sistema defensivo do Flamengo com mais um jogador ali e ainda colocou um jogador com sangue novo, né, para dar o escape. Então ele coloca o Danilo para ajudar nessa linha de 5 jogadores que ele colocou ali para proteger o Rossi e ainda deixa o Bruno Henrique em velocidade fazendo as escapadas, fazendo com que os jogadores do Racing também tivessem que se preocupar em marcar. Cara, foi realmente uma leitura de jogo que tem que dar o braço a torcer àqueles que não querem dar, porque o Felipe Luiz realmente fez algo que deu muito certo. Escalou bem o time e depois conseguiu ainda fazer boas substituições que trouxeram, né, o resultado da classificação para a final da Libertadores. O Léo Pereira foi gigante. Você vê como é que o futebol é traiçoeiro. No jogo do Maracanã contra os Estudiantes, o Plata também foi expulso. Foi. E o Felipe fez a mesma coisa. Pois o Danilo armou uma linha de 5, deixou só o Bruno Henrique na frente. Também, justamente. E tomou uma bola vadia assim também, numa bola que vai para a área. De um time pior, né? De um time pior, que bateu até no Léo Pereira, desviou e entrou. Ontem bateu no Emerson e não entrou. Cara, o futebol tem coisas que a gente não explica com a razão. Não explica com a razão. Foi as mesmas estratégias, o mesmo jogador expulso, a mesma linha de 5, a mesma limitação tática do adversário. Uma bola aérea entrou, porque pererecou ali e ali. E a de ontem pererecou ali e ali, o goleiro defendeu. Então, assim, muita coisa a gente vai explicar com tática, com estatística, mas tem muita coisa que é o imponderável do jogo. E é por isso que a gente é apaixonado por isso. Vou ser bem sincero, o Flamengo no primeiro tempo foi melhor e o Flamengo, mostrando a face defensiva dele, foi melhor para defender também. Sim. Foi melhor para defender. E o legal é que o Racing, no final, precisando fazer gol, o goleiro vai pro ataque, né? Bate o escanteio curto. Vai bater o escanteio. A última bola do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos bater curto pro juiz acabar o jogo. Não, essa foi inacreditável. O goleiro ficou... Aí ele, tipo assim... Gente, vocês tem que concordam voltar. que o Estudiantes, no jogo em La Plata, foi muito mais perigoso? Bom, ganhou o jogo. Vou começar pelo fato de ganhar o jogo, e teve um gol anulado. Exigiu muito mais da defesa Exigiu do muito Flamengo. mais. Muito mais. Também o Flamengo não... O Flamengo foi pior também no primeiro tempo. Exato. O Flamengo em La Plata não conseguiu
jogar o que jogou no primeiro tempo ontem, por exemplo, em momento nenhum do jogo lá em La Plata. Ontem o Flamengo, o Felipe falou, até os 40 do primeiro tempo, o Flamengo dominou o jogo, né? Exato. Um bom primeiro tempo do Luiz Araújo ontem também. É um jogador que que a gente falava muito grande na temporada do Flamengo. Não só o primeiro tempo com bola no pé, mas a personalidade dele, que existem. Você vê lances, tem jogadas que os caras tentam intimidar e ele fica com cara de deboche, assim, o que foi e tal, assim, uma personalidade forte, sabe? Muito importante, as jogadas, ele tem um bom chute de fora da área, quase que fez 2 gols ontem, sabe assim, se a bola vai no gol fatalmente, ou o goleiro teria que fazer um milagre ou seria gol, é um jogador assim muito importante para o Flamengo. Também acho. E é o terceiro artilheiro do time na temporada. E ontem a gente estava debatendo as prévias, né? As prévias apontavam Saul, havia dúvida, acabou jogando Luiz Araújo. E Saul ficou no banco. Vou mostrar como o Flamengo foi escalado inicialmente, com o Luiz Araújo e o Plata na frente, Carrascal, Arrascaeta, Jorginho, Pulgar. Esse foi o time do primeiro tempo, que jogou muito bem, né? Muito bem. A dúvida é se o Pedro volta para a final, né? Porque senão o Felipe... prazo que tinham dado de um mês, dá para voltar a jogar, né? Agora, assim, dá para voltar a treinar. O importante é voltar a treinar, né? Exato. Voltar a jogar sem treinar não vai adiantar, né? Exato. E essa foi a solução que o Felipe arrumou para jogar ontem. Não vai ter o Plata, por exemplo. Exato. E assim, acho que ontem, se o Pedro está em campo, eu acho que o Flamengo teria aberto o placar no primeiro tempo. Porque teve chances que o Flamengo construiu, assim. Sabe aquela bola de cara do gol que, aliás, aquela que passa pelo Plata e chega no Varela? O Plata deu o carrinho, não chegou, Essa daí, se o Pedro está na área, ele faz esse gol. A gente está falando do melhor 9 que nós temos na Sul-América, né? Assim, o Pedro, ele faz falta em qualquer time, principalmente se tratando de um jogo como ontem. Porque um jogo como ontem, você que de repente você teria, por um lado, o Luiz Araújo, por outro lado, o Carrascal, que são 2 jogadores velozes, o Luiz Araújo bem mais veloz, e o Pedro no meio. O Pedro teria muito mais atenção, criaria muito mais, assim, a atenção dos zagueiros para o Pedro, dos 2 zagueiros, e com certeza teria a oportunidade dos pontas fazendo facão, uma bola nas costas. Perdeu a bola longa também, Flamengo, além do Flamengo perder a bola. E ele é um pivô diferente também, porque quando você pega um atleta que é forte, tem um bom porte físico, é alto, o cara geralmente não tem tanta qualidade, ele faz o pivô para quem vem de frente. O Pedro demonstrou, inclusive no jogo contra o Palmeiras, que ele tem qualidade suficiente, não só para fazer o pivô para quem vem de frente, mas para girar em cima do adversário e dar um passe e uma assistência, como foi feito para o Arrascaeta. Então, assim, é um jogador que faz muita falta para o Flamengo, mas não só para o Flamengo, para qualquer time, inclusive para a seleção brasileira. Teria jogado ontem no lugar do Plata, né? Sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma. A dúvida seria o Plata ou o Luiz Araújo, eu acho. Isso aí. Eu acho que jogaria o Luiz Araújo. Né? Luiz Araújo. Bom, aí, com 14 do segundo tempo, um jogador a menos, Felipe mexe no time. Ele tira o Carrascal, coloca mais um zagueiro. E dessa vez ele mexeu rápido, não ficou com um a menos o time, né? Assim, com 2 a menos no caso. Mas assim. Você lembra quanto o Corinthians foi também? Foi muito rápido. Imediato. Porque ali. Porque eu tô falando do jogo contra o Palmeiras, por exemplo, Não, demorou aquela coisa do Léo Ortiz entrar, não entrar. Porque não sabia teve o problema teve problema de comunicação. Ele até admite isso na coletiva, né? Um problema de comunicação da comissão ali para. Eu confesso que em casa eu estranhei. Saiu o Arrascaeta, ele já tinha tirado também o Arrascaeta contra o Palmeiras. Colocou o Bruno Henrique, mas era para puxar contra-ataque, né? Claramente. Depois... Não, e num jogo daí, como ia ficar o cenário, não tinha o que o Arrascaeta fazer em campo. Não, eu sempre estranho porque o Arrascaeta é o cara que resolve um jogo numa bola, mas com o Flamengo entrincheirado lá atrás... Eu acho que quando o Plata foi expulso, o Arrascaeta falou, sair. Exatamente. Ele mesmo já deve ter pensado assim, vou sair. Exato. Mas é uma coisa você jogar com... Uma coisa é o Arrascaeta no campo, com 11, ele podendo ficar ali, sabe? Por mais que estejam sendo atacados, mas poder pegar uma bola ali. 10 compensam, agora, né? com menos um em campo, você pede. O Arrascaeta não é um cara, não é um marcador, não é um cara que tem força para marcar. O Felipe Luiz fez certíssimo, tem que tirar, porque senão... E teve a questão do Bruno Henrique no lugar do Carrascal, porque ele é mais alto, ele tem até a possibilidade da casquinha. É muito rápido. A bola dele... Sim, a linha de 5, Pulgar, Everton Araújo, Saul e o Bruno Henrique para o contra-ataque. Né? O time terminou assim. Você vê, e ele tinha no banco o Nico, o Everton Araújo e o Alan. Ele optou pelo Everton Araújo por quê? Tamanho também. Altura, força física para competir no meio. E para marcar também, é um volante, né? Agora, a volta do Pulgar também é essencial para o Flamengo, né? Nossa, foi muito bem. Voltou, ganharam o jogo do Palmeiras, foi muito bem. Ontem também foi muito bem. É um jogador assim que
ajuda muito o Jorginho, né, no trabalho sujo no campo, é o cara que rouba a bola. Teve no início do jogo que ele já pegou, já deu uma banda no jogador do Racing, não deram nem falta assim, mas falou assim, eu tô aqui, sabe, para marcar território, é um jogador assim, que mostra a sua liderança dentro de campo, ajuda muito o Flamengo, a volta dele também foi um momento muito importante para o Flamengo. Eu acho que ontem, quem eu achei que no primeiro tempo fez um primeiro tempo meio distraído, meio assim, foi o Varela. Perdeu 2, 3 bolas no duelo aéreo, até por uma questão física mesmo. Ele é mais baixo mesmo. Se distraiu naquele tiro de meta que o goleiro do Racing bateu, que o Rojas entrou nas costas e tal. E ele, com a bola muito nervoso, perdendo muita bola. Depois, no segundo tempo, deu uma sentada, mas a entrada do Emerson também foi importante, porque era um jogador com muito vigor físico, também é mais alto, né? Para as disputas aéreas, físicas. E uma coisa, dos mínimos detalhes que a gente fala, né? Inclusive, foi tão importante a entrada do Emerson, que no final, se de repente é um outro atleta, ele não faz a pressão em quem vai chutar aquela bola do final, e de repente ele não faz aquela pressão, a bola vai no canto, fatalmente seria gol, seria muito mais difícil para o Rossi defender. Ele vem fazer pressão com os braços para trás, ele vem fazer pressão, a bola bate nele, desvia e vai em cima do Rossi, que faz uma bela defesa. Então, assim, foi muito importante realmente. Eu concordo com você, a entrada dele, que no início passou certos problemas no Flamengo, a torcida começou a fazer uma mistura de vai, mas é normal, um jogador que jogou no Barcelona, gente. Sabe, jogou no Tottenham, jogou em grandes clubes na Europa, assim, é um grande jogador, veio do Milan, sabe, e realmente não todos os jogadores, como a gente fala, né, precisam de apenas um jogo para demonstrar assim, tem gente que precisa de tempo, é um grande jogador que vai ajudar muito o Flamengo ainda. Vamos ouvir o áudio entre a cabine do VAR, toda expulsão ela é revista, né, pela cabine do VAR, e vamos ouvir e procurar entender por que o Plata foi expulso numa decisão de campo, né? Porque o lance do Plata foi alertado pelo 4º árbitro ao juiz que claramente não viu a imagem. A Conmebol divulgou o áudio, a gente mostra para vocês. Vale, ahí, sobre todo, mira. Estoy yo. Vale, perdona. Limpio. Vale. Déjale falta. Nada. Vale. Deja seguir un poquito que después se toma. Adelante, después de que cae. Estoy viendo. Vivo. Todo chequeado. Lateral. Ojo. Para, dice. ¿A quién? Hay un combo fuera de la cámara. Fuera de cámara. Vale. Está todo fuera de la cámara. Acá mira, cuando cayó mírame Felipe. Expulsó el 50 de Flamengo. Ya, necesitamos capaz que la Beauty. Dale. Está muy lejos esto, no. Hay que buscar acá con alguna que nos enfoque cuando cae. Búscame todas las cámaras, por favor. Espera, Piero, seguimos buscando. Piero, seguimos buscando. Danos tiempo, porfa. A buscar. La táctica. A ver. Pero calma. Para mí conducta violenta, Juan Lara. Acá, dale adelante. Sí, es el que está caído, el que... Cuando se para, dale adelante. Vamos a buscarlo primero. Acá esto ya lo vi, le pasó a llevar con la mano, no es nada. Y es cuando se para Plata. Exacto. Tenemos que darle adelante. Todavía no se para. Lo fue a buscar Rojo. Ya, dale. Lo levanta Rojo. Y le tira un manotazo. Lara. Háblale tú, Edson. ¿Qué le hiciste? Nacho, aquí, mira con Piero. Pero espera. Ahí está, solo esa cámara tenemos. Ahí llega. Piero, te escucho. Dame, Lara. Nacho, para ti. Dime, Piero, ¿qué quiere decirme? No, dime tú, no te escucho. Me estás hablando. Perfecto. Es la que mostró el programa. Vale. Mira, Lara, el jugador de Racing intenta levantar de la camiseta al jugador de Flamengo. Y el jugador de Flamengo le da un golpe de puño en los genitales. El Claudio dice golpe. ¿Y por qué no le doy un cuadrito más para cuando él cae también? Para que se vea. Sí, ahí. Para que sea con que cae. Ya, que no se meta. Ya. Conducta violenta. Lo va a parar el número 6 y le tira un golpe. Los genitales, que es lo que dice. Piero. Tenemos solo una cámara lejana donde muestra que Marco Rojo toma al jugador de la camiseta para levantarlo y él reacciona con un golpe. Perfecto. Estamos diante de um raro caso
em que as câmeras não conseguem. A exclusiva da Globo teve uma imagem melhor, inclusive, na transmissão da Globo ontem para o Brasil, do que essas que o VAR analisou. Mas em nenhuma delas você tem uma imagem muito clara do que aconteceu ali. E aí ficou a versão do Bandeirinha, que estava do lado dos 2 jogadores, e do quarto árbitro, que avisaram o juiz, lance para expulsão, né? Golpe nas genitais. Para mim isso não é um golpe nas genitais, para mim não é lance para expulsão. Para mim mal é um golpe, né? Mal é um golpe. Isso para mim nem é amarelo. Também não foi nada, cara. Agora, o que me chamou a atenção é o fato do árbitro não ter ido ver. Esse é o típico do lance que ele deveria ter ido à cabine do VAR. Porque não tinha imagem, né? Mas assim, alguma coisa ele precisava ver. Não, mas aí nesse caso é a equipe de arbitragem. Porque ele não viu no campo. Então, mas ele é não que viu não no foi campo. o VAR que falou. Foi a equipe dele que falou assim. Assim quando acontece uma falta, que é o Bandeirinha que veio e fala assim... Eu entendi o Bandeirinha que falou pra ele, não, pode expulsar, pode confiar, mas... Olha o zoom aí ali, é demais, a né? gente deu o zoom. O Plata dá um mole... Tudo bem, cara, vacilou ali, mas, cara, sinceramente, isso aí não é um soco. Não... Pô, se isso aí fosse um soco, ia doer pra caramba, cara. Eu me perdi completamente. Se isso aí fosse um soco na genitais, ia doer pra caramba. Não foi. Eu achei que tivesse sido pior ainda. Pior ainda, de fato. Porque não tinha imagem do VAR pra ele ver. Meu Deus. Então era a versão do Bandeirinha. Não, e de fato foi a versão do Bandeirinha, até porque, assim, o cara tava na cara do lance mesmo, né? O Bandeirinha, de fato, estava na frente da situação e falou isso. Se fosse o VAR, eu acho até que não dá nem pro VAR chamar. Não dá. Porque se o VAR teria que chamar se ele discorda da marcação do campo e se ele tem uma imagem que contradiz a marcação do campo. E ele não tem. Tipo, pô, tá esquisito, tá demorando muito, deixa eu lá ver isso. Eu acho que entra na coisa da arbitragem de campo, entendeu? Se o quarto árbitro e o Bandeira avisaram o árbitro, isso aqui é lance para expulsão, e o árbitro de campo vai lá e fala, é expulsão, porque confia na sua equipe de arbitragem, eu acho que o árbitro de vídeo tem que chamar só, pelo que eu entendo do conceito. Tá coberta de tem que razão, chamar só se ele tiver razão. uma imagem que não diga isso. É que eu acho que é um lance tão impactante num jogo que o árbitro deveria se cercar de todas as certezas, entendeu? Total. E é impressionante, né, galera, como o Flamengo vem sendo prejudicado o ano inteiro, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores da América, e ninguém faz absolutamente nada. É um erro. Não são erros pontuais, são erros capitais. Erros que podem custar simplesmente o resultado do jogo. É impressionante, né, o que vem acontecendo na arbitragem do futebol sul-americano. Só que a gente já começa a achar que não é só a ruindade da arbitragem, não. Que já há mal intenção, né, por trás disso. Porque não é possível um árbitro simplesmente não viu o lance, dá uma expulsão do jeito que ele expulsa, sem sequer, né, ali tentar entender. O cara já veio com o cartão vermelho na mão. Impressionante, tá? E outra, vou falar pra você... O VAR poderia intervir sim. Por quê? Porque era lance para cartão amarelo, não para cartão vermelho. Ou seja, ele poderia intervir para mostrar que não houve intensidade nenhuma nesse esbarrão do Plata no jogador argentino e que o lance deveria ser, né, revisado e trocado a cor do cartão, como aconteceu no lance do jogador, né, ali do Léo Ortiz com o jogador argentino. Então, galera, realmente a gente já não sabe mais o que fazer. Você joga contra o adversário, mas ao mesmo tempo tem que jogar também contra a arbitragem. Cara, que vergonha. A certeza no caso foi do Bandeira e do quarto árbitro. Falou, porque ele tava, a primeira imagem que a gente vê, ele tá nem olhando para cá, ele tá olhando pro lateral que tava dando o Saúl tira a bola do Rojas, que ia bater o lateral. Tanto que ele vai lá e chama a atenção até do Saúl no banco. A imagem mostrou isso. Ele não tava nem olhando para aquilo ali. Agora, eu não sei, eu fiquei me perguntando isso ontem, depois que eu vi a coletiva do Felipe Luiz, principalmente, né? E também fiquei me perguntando, depois que aconteceu o lance, eu falei assim, cara, se isso acontece no Campeonato Brasileiro, quanto tempo a gente ia passar discutindo isso? Porque os treinadores só iam falar disso. Mas é porque eu acho que o Flamengo classificou. Então, não, eu acho que sim também, mas ainda assim eu fiquei me perguntando se também a gente, se no Campeonato Brasileiro não tem mais... esperneio porque tem resultado a partir do esperneio. Porque quanto mais os técnicos e os jogadores falam e falam e falam,
Isso pressiona a arbitragem, isso Bom, pressiona teve a CBF. erro de arbitragem ontem no Brasileiro. Enfim, não sei. Será debatido aqui na vitória do Eu Fluminense. só fiquei pensando Crucial, nisso, né? entendeu? Crucial. Eu só fiquei pensando nisso, porque assim, Mas eu acho cara, como o é Eric um lance falou, bizarro. Se o Flamengo, eu acho que se o Flamengo fosse eliminado, esse lance seria hoje o principal tema de mesas redondas, seria Não, muito então, mas na debatido. coletiva não foi nem tema. Sim. É isso, entendeu? Sim. Pô, inclusive, eu vi gente opinando que o Plata deu margem. Pra mim, não deu margem nenhuma, não foi nada isso, cara. Eu também não. Pra mim, não consegui existe ver, dar eu não margem consegui no ver futebol, força. pra mim. Ou a regra é ou não é. Assim, Não, é pra expulsão? É, beleza, toma. E eu não sei se- Não é? Não é. Eu não sei se a intenção dele foi só, tipo assim, cara, não vem me levantar não, que eu não quero, entendeu? É que como é interpretativo, eu entendi. Assim, aí, de repente, dá pano pra manga, do cara pegar assim, empurrar, ou fazer assim no cara, empurrar o rosto do cara, pode ser. Isso aí não tem. Não tem margem, Não tem é margem. isso, Isso não tem margem, assim. Não, É isso que eu acho principalmente tratando de Libertadores, Porque Brasil e antes Argentina, o Plata meu tinha Deus. levado um golpe, assim, na Resvalou o cabeça. joelho na cabeça dele. É, né? aparentemente... Então isso aí é margem também. Aparentemente sem querer, ele falou assim, mano, sai pra lá, eu me só deixa que- aqui. eu só vi ele falar Sai assim, pra lá, assim, exatamente, sai pra lá. Tanto que o assistente, ele já imaginou que pudesse dar um confronto ali, que ele estava dentro de Na campo frente, é. na hora que o Rojo ia puxar o Plata. Ele já estava prevendo que pudesse acontecer alguma coisa. Mas E isso- ele viu que não foi nada Se agressivo. isso é expulsão, eu teria o dobro de expulsão na minha carreira, gente. Pelo amor de Deus, pô. Isso aí, por Isso favor, aí não por existe, favor, isso aí não existe. Bom, vamos mostrar que... Assim, não prejudicou o Flamengo, assim, em tese, porque o Flamengo classificou, mas tirou um cara de uma final, né, cara? Perfeito. Isso é muito forte para um atleta, né? E apertou bastante os corações de flamenguistas, sem dúvida alguma. Tornou o jogo mais difícil. Muito mais. Tornou, assim, exato, tornou o jogo tenso, consagrou o Rossi, consagrou os zagueiros. Em 2018, 2 clubes argentinos fizeram a final. Boca e River. De lá para cá, sempre teve brasileiro na decisão e, na maioria das vezes, final 100% brasileira. Então, em 19, o Flamengo derrota o River Plate, em Lima, onde vai jogar esse ano de novo a final. Em 20, a final é brasileira, Palmeiras e Santos, vamos colocar na tela. Depois, em 21, a gente tem a final brasileira, né? Palmeiras e Flamengo, que pode se repetir nesse ano. Em 22, Palmeiras e Atlético. Em 23... Não, 22, Flamengo e Atlético. Flamengo e Atlético, perdão. Em 23, Fluminense e Boca. Em 24, mais uma final brasileira, Galo e Botafogo. E agora, Flamengo ou Palmeiras. Então, a gente teve 4 finais brasileiras, exclusivamente brasileiras, nos últimos 6 anos. Poderemos ter a 5ª em 7 anos. É um domínio que nunca existiu nada igual na América do Sul. E a 5ª nunca. seguida do futebol carioca, né? Isso é impressionante também. Imagina se passa o Palmeiras hoje, será a 5ª final brasileira em 7 edições. E em 7 edições, sempre pelo menos um brasileiro, isso já está garantido, na final da Libertadores. É um negócio que nunca aconteceu, nem parecido aqui no continente. Estava em alguma delas, Felipe? Só 3 só, né? Tava em 3 dessa, graças a Deus. Eu levantei a bola para você cabecear, pô. Cara, Sem goleiro! E o Mansur falou um negócio ontem no Troca que eu não tinha me dado conta ainda. Em todas as finais do Flamengo, a gente pode mostrar as finais do Flamengo de 19 para cá, além delas tem Flamengo e Cobreloa, né? Nos anos 80. Em todas as finais de Libertadores, todos os gols do Flamengo foram marcados ou pelo Zico ou pelo Gabriel. Se alguém fizer gol na final, vai ser o primeiro jogador a fazer que não seja o Gabriel e o Impressionante, Zico. cara. Os 8 gols do Flamengo marcados em finais de Libertadores, todos eles ou do Zico. E são 3 jogos para cada um, né? Porque a final contra o Cobreloa foram 3 jogos e o Gabriel disputou 3 finais únicas. Né? Ou do Zico ou do Gabigol. Bom, pode ser que ninguém marque também, o Flamengo seja campeão nos pênaltis. Eu digo, se alguém fizer... E aí vai manter essa marca. Bom, mas aí vai ser muito difícil, porque se for Flamengo e LDU, coisa que eu acho difícil, o Flamengo ganha até com uma certa facilidade. Se for Flamengo e Palmeiras, não vai ficar 0x0 o jogo. Cara, assim, eu acho que é batata afirmar isso, né? Se fossem 2 jogos, um em Quito e no Maracanã, a gente não ia dar como favas contadas, mas sendo um jogo único, campo neutro, sem altitude, é difícil imaginar a LDU, é difícil, não impossível, mas difícil imaginar a LDU tirando casquinha do Flamengo, né? Muito difícil. Principalmente tratando de um jogo único, é muito difícil. É difícil, mas assim, é preciso respeitar um time que elimina o Botafogo só levando um gol do Botafogo no Rio de Janeiro. Não, precisa respeitar, sem dúvida. É preciso respeitar um time que não levou gol do São Paulo no Morumbi. Claro. Quanto foi Flamengo e LDU no Maracanã? 2x0 Flamengo, Assim, fora da altitude, o Flamengo ganhou e ganhou até com uma certa. Então, por isso que eu acho. Mas, obviamente, não é a falta de respeito, claro, é por isso. não, Pelo que entendi, aconteceu na primeira fase. E assim, eu acho que
quando eu penso em jogo único, eu acho que o jogo único, de uma certa forma, ele até dá mais chance para o time, entre aspas, ruim. Porque o time ruim que vai... Pior, no confronto. Pior, do confronto, isso. Por quê? Porque, assim, é mais difícil um time pior ter 180 minutos para ser melhor do que um time pior em 90 minutos conseguir ser melhor. Ou, minimamente, conseguir levar nos pênaltis e aí, nos pênaltis, ganhar. Por outro lado, eu acho que a diferença técnica de LDU e Flamengo é tão grande que, cara, o favoritismo estaria muito alto para o Flamengo. E, para fechar, que a gente está fazendo uma análise de uma final que a gente nem sabe se vai acontecer, porque a gente tem que ver o que vai acontecer com a LDU hoje. Assim, a LDU está fazendo... Porque ela já, independentemente do que aconteceu hoje no Allianz Parque, já é histórico o que ela faz. Porque ela elimina 2 times brasileiros, sendo um deles o atual campeão da Libertadores. Esses de 4 jogos, né? 2 contra o Botafogo, 2 contra o São Paulo, ela sofre 1 gol. Né? E contra o Palmeiras ela já consegue fazer um 3-0, mesmo que com altitude. Não é a altitude lá daquele Bolívia, lugar de 4 mil metros, né? entendeu? 2.800. É uma altitude que é considerável, mas ela não é aquela impeditiva que foi a que a seleção brasileira jogou de 4 mil metros. Então, cara, eu acho que já é histórico que para a LDU qualquer coisa que acontecer... A LDU fez 8 gols no mata-mata, né? Então... 3 no Palmeiras, 3 no São Paulo e 2 no Botafogo. E 2 no Botafogo. 8 gols, hein? Assim, fez mais gol que o Flamengo, por exemplo, no mata-mata. Então, enfim, e final é final, né, cara? Final é final. Trabalho incrível do Thiago Nunes. Melhorou muito da primeira fase para o mata-mata. Se você olhar para essa LDU, ela é melhor do que o Boca que chegou na... Não jogador a jogador. Tô falando assim, o que a LDU fez para chegar até essa semi é mais do que o E com o treinador brasileiro, né? Sim. Assim, é No bom mata-mata, ressaltar, né? novamente, o treinador brasileiro. O Thiago Nunes fazendo um trabalho incrível. E a gente tem que ressaltar, porque se fosse um outro treinador, fosse estrangeiro, estaríamos falando aqui. Então, como é brasileiro, produto Cara, feito ele aqui... surpreendeu em todas as fases, né? Na primeira, por terminar líder no grupo que tinha o Flamengo. Na segunda, por eliminar o atual campeão. Depois, eliminar o São Paulo da maneira como eliminou. Marcou 3 gols, não sofreu nenhum. E agora o Palmeiras, com 3-0 e ficou barato até para o Palmeiras, né? Então, assim, é um time que trocou de técnico depois da primeira fase, vendeu o principal jogador do time, o Alex Arce. Então, assim, acho que é muito surpreendente ver a LDU chegar na condição em que está. Então, é óbvio que isso tem que ter respeito do Flamengo, caso seja a LDU adversário. Como é óbvio também que o Flamengo é favorito. Sim. Favorito. Então tá aí, meus amigos, mesmo com todo o erro de arbitragem, né? Mesmo os argentinos tentando ali promover o antijogo, não adiantou. O Flamengo conseguiu se superar, foi o Flamengo que a gente conhece, raça, amor e paixão, e se classificou lá na Argentina. E o Mengão está na final da Libertadores da América, e é isso que importa. Quem será o nosso adversário? Será o Palmeiras? Será a LDU? Façam suas apostas. Eu acho que vai dar LDU. E aí, o que você acha? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo, aqui embaixo, né, na descrição. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você, porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!